Meus irmãos, por favor, abra a tua Bíblia comigo no livro de João. João, o evangelista. João foi irmão de Tiago. Os dois eram filhos de quem? De Zebedeu, né? Eles tinham uma indústria de pesca e tudo nos indica que eles eram sócios nessa indústria com Pedro e seu irmão André, pescadores que eram. E João, ele foi uma das pessoas mais íntimas do Senhor. Você não encontra na Bíblia Sagrada uma outra pessoa tão íntima do Senhor de chegar ao ponto de reclinar a sua cabeça no peito, no seio do Senhor, né? A única pessoa que nós vemos isso foi João. Isso não quer dizer que o Senhor Jesus Cristo não abraçava as pessoas, porque o abraço dele curava as pessoas. Isso não quer dizer que o Senhor Jesus não era simpático com as pessoas. Isso não quer dizer que ele era uma pessoa rude, não me chegue perto, não me toque, não me rele. Não era assim. Ele não era assim. Até porque não tinha jeito, porque ele andava no meio do povo, ele era do meio do povo, sabe? Ele caminhava junto ao povo, estava sempre junto com as pessoas. Então, ele era uma pessoa do povo, não se afastava do povo, não se colocava numa posição de domínio sobre o povo, mas ensinava o povo a obedecer aquilo que ele falava, aquilo que ele dizia. E todas as pessoas que tiveram esse comportamento, obedecendo ao Senhor, eles tiveram experiências grandiosas com o Senhor Jesus. Experiências tremendas. E João, ele foi uma pessoa que, narrado na Bíblia, que reclinou a sua cabeça no seio do Senhor Jesus Cristo, no momento que o Senhor Jesus estava falando de que alguns, ou alguém que estava ali junto deles, iria traí-lo. E aí Pedro faz um sinal para João, pergunta para ele quem é, e João com a cabeça reclinada no peito do Senhor, questiona o Senhor a respeito disso, né? Mas os irmãos sabem aí o que... E João, ele escreveu assim, coisas que outros não escreveram. Não escreveram. João, ele é um evangelista que não escreveu a respeito do nascimento de Jesus, coisa que os outros três fizeram. João, amado, ele começa o evangelho dele diferente dos demais. Se os demais começam falando a respeito da promessa de Deus, a respeito do batismo de Jesus, a respeito do nascimento dele, melhor dizendo, e João não, João já começa falando de Jesus antes do Senhor vir ao mundo. Ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Nós vimos a sua glória, a glória como de unigênito. Ele não fala como os demais evangelistas fizeram. Então, ele fala do Senhor Jesus Cristo como Deus encarnado, né? O Deus que se fez homem, o Deus que assumiu o corpo físico. E dentro do livro de João, nós encontramos no capítulo 10, onde João ele escreve uma narrativa que o Senhor Jesus Cristo fez, né? Uma pregação que o Senhor Jesus Cristo fez àqueles que estavam próximos dele. Eu gostaria, se você tem a Bíblia em mãos, que você venha a abri-la no capítulo 10 de João, o bom pastor. João fala sobre o bom pastor. No capítulo 10, versículo de número 11, está escrito assim: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Ele não disse, eu sou um dos bons pastores. Eu sou o bom pastor. O bom pastor. E o que esse bom pastor, ele faz? Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém?
Eu sou o bom pastor. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o pastor supremo. Os demais que foram escolhidos como pastores são auxiliares dele. São auxiliares dele. Todos os pastores são auxiliares do Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu quero falar com os irmãos a respeito daquilo que o Senhor Jesus Cristo expressa aí no capítulo 10 do livro de João. Mas eu quero fazer referência também àquilo que o salmista Davi escreveu no Salmo de número 23, do relacionamento que Davi tinha com o seu Senhor. E Davi, ele se colocava como uma ovelha e considerava o Senhor como seu pastor. No Salmo de número 23, o salmista, ele fala assim, no versículo de número 4, a parte B do versículo: tua vara e teu cajado me protegem. Tua vara e teu cajado me protegem. Quando você ouvir alguém falar assim que está dando cajadada, você sai fora, porque cajado não é para dar cajadada em ninguém. A vara tem a sua função e o cajado tem a sua função. E a função dos dois é a função de proteção para as ovelhas. A vara, que era um pedaço de pau, mais ou menos de mais de 1 metro e pouco, isso era para proteger as ovelhas dos predadores. E o cajado era para proteger as ovelhas, aquelas que estavam tentando desgarrar. Então, com o cajado, o pastor, ele coloca novamente no rebanho. O cajado, que tem aquela volta, né? É um objeto mais ou menos com mais de 2 metros de altura e tem aquela volta numa das pontas. Aquilo lá é para trazer a ovelha para o caminho certo. Geralmente, quando a ovelha que vai buscar comida, ela se desgarra do rebanho, e às vezes ela cai numa situação terrível, porque ela não sabe se virar sozinha. Então o pastor vai lá com o cajado, e se tiver em algum ambiente perigoso, ele puxa com aquele lado do cajado. Então o cajado e a vara é para consolar. O cajado e a vara é para proteger. O cajado e a vara não é para dar cajadada na cabeça de ninguém. Não é. É para orientar, é para ensinar, é para trazer as pessoas, para as ovelhas para junto do aprisco. As ovelhas, elas andam sempre juntas, irmão. Sempre juntas. E, às vezes, procurando alimento, elas se afastam. Agora, vejam bem, como nós podemos trazer isso para algo que acontece com o povo às vezes. O povo está na igreja, estamos todos juntos, estamos no aprisco do Senhor. O Senhor é o nosso pastor, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso cuidador. E o Senhor nos trouxe no ambiente aonde Ele vai, através dos seus auxiliares, apacentar, guardar, proteger, vigiar, sustentar as ovelhas. Mas às vezes as ovelhas estão insatisfeitas, às vezes elas não demonstram isso, e às vezes elas se desgarram do rebanho para buscar alimento em aqui, ali e acolá, e muitas vezes elas se perdem e não conseguem retornar para o aprisco. Elas se desgarram e não conseguem. A ovelha, ela não é para andar sozinha.
A ovelha, ela anda em bando, ela anda no rebanho, ela anda uma com a outra. Assim, amado irmão, como o meu dedo, como a minha mão, como o meu antebraço, como o meu braço, assim como o meu antebraço, como o meu braço, assim como qualquer parte do meu corpo, ele não pode sobreviver sozinho. Se eu cortá-lo, se alguma coisa, não tem como sobreviver. Assim também uma ovelha que se desgarra, ela não tem como sobreviver sozinha. Ela não tem como. Ela precisa da companhia. Ela precisa estar junto das outras, ela precisa estar perto das outras, e ela precisa ser guiada pela ovelha mor, pela ovelha mor, que é o pastorado, que tem a responsabilidade. Agora, a ovelha precisa de pastor, por quê? Porque ele é alguém que se dedica a domesticá-las. Ele é alguém que alimenta e que protege. Mas, sobretudo, a função do pastor é cuidar, garantindo saúde, segurança e bem-estar. Saúde espiritual, uma boa alimentação, uma boa orientação, uma boa pregação, um bom ensino da palavra de Deus. Trazer segurança é fazer com que a pessoa se sinta extremamente segura aonde ela está. E a segurança nos advém através do quê? Através da confiança. Onde você confia, você tem segurança. Aonde você não confia, alguém que você não tem segurança em alguém que você não confia. Não tem como. E também ele tem que garantir o bem-estar dessas pessoas, fazer com que as pessoas se sintam bem. Você vem na igreja, amado irmão, e aquilo que é pregado, que é ensinado, tem o objetivo de fazer com que você se sinta bem, ainda que a palavra que você venha a ouvir, ela não venha assim a ter um propósito de apoiar você em alguma coisa que você não está fazendo corretamente. Então a palavra vem com o intuito de exortação, para trazer um bem-estar espiritual para aquele que está ouvindo. E eu quero falar, amado, a vocês, a respeito do relacionamento entre o pastor e a ovelha. A ovelha do rebanho do Senhor Jesus Cristo, elas são, primeira coisa, são chamadas. Viu? Você é chamada. Nós temos uma irmã visitante ali agora seja bem-vinda, irmã. Deus abençoe a senhora. Viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Então, o que é, irmão? As ovelhas do Senhor, elas são chamadas. No capítulo 10, versículo de número 3, está escrito assim: o porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama-as. Ele chama as suas ovelhas. Ele chama as suas ovelhas. Eu não sei se vocês puderam assistir um vídeo no YouTube, no Face, não sei, não me recordo bem, aonde havia um rebanho de ovelhas, e havia muitas pessoas que chegavam ali e tentavam chamar as ovelhas, e eles imitavam o pastor, falavam quase semelhante ao pastor, mas as ovelhas nem a cabeça levantavam, e eles permaneciam e chamavam e falavam e tentavam, e elas ficavam a cabeça. Na hora em que o pastor as chamava, quando o pastor as chamava, elas levantavam a cabeça e olhavam para ele. Irmão, Deus, Ele tem chamado você através de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele não tem chamado você para ficar olhando para a vida dos outros.
Ele tem nos chamado para observarmos o pastor através do qual Ele nos chamou. Vinde a mim todos vocês. Ele não falou isso? Então as ovelhas do Senhor, elas não são aleatórias não. O Senhor chama cada uma delas. Você é uma pessoa chamada pelo Senhor Jesus Cristo. Você é uma ovelha, não minha, não é uma ovelha de uma igreja. Você é ovelha do Senhor. Você é ovelha do Senhor. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim: você está sendo chamado. Você foi e você constantemente tem sido chamado pelo Senhor. Você acha que o chamado do Senhor para nós é um só, uma vez só? Não. Ele chama-nos e Ele constantemente continua nos chamando para estarmos junto dEle, nos chamando para estarmos perto dEle, nos chamando para ter um relacionamento mais íntimo com Ele, mais chegado com Ele, mais próximo dEle. Irmão, quanto melhor você conhece a pessoa, mais confiança você tem nela. Amém? Glória a Deus. Então você é um chamado do Senhor. Aqui no capítulo 10, versículo 4 de João, diz assim, que esse pastor, ele nos guarda, ou melhor, ele nos guia. Nós somos guiados pelo Senhor. Capítulo 10, versículo 4 fala assim: olha, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem. Amém? Este é o nosso guia. Um guia nunca vai atrás, um guia sempre vai na frente. A Bíblia fala assim que nós devemos continuar perseverantemente olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Jesus, ele nunca está na nossa retaguarda, ele sempre está à nossa frente. Ele é o guia da nossa vida. Fala para o teu irmão assim: o Senhor Jesus Cristo te chamou e Ele tem te guiado. Ele é o teu guia. Ele é o teu guia, irmão. Ele é o teu guia. E você pode ter certeza e convicção de uma coisa: este guia, ele é fantástico. Esse guia é glorioso. Esse guia é maravilhoso. Esse guia é magnífico. Esse guia, ele vai na nossa frente para nós termos como referência para a nossa vida. Sabe? Ele está à tua frente. Ele está te guiando. Ele é a nossa referência. Glória a Deus. Irmão, Ele salva aquele que Ele chama, aquele que por Ele são guiados. No capítulo 10, versículo de número 9, a parte B do versículo diz assim: eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Glória a Deus. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que o homem seja salvo, senão o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Então Ele é o único que pode nos dar a salvação, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que pode nos dar a salvação, porque Ele é o único caminho que nos conduz à presença do Pai. Ele é o único que pode nos dar a salvação, porque só Ele venceu a própria morte para garantir essa salvação a mim e a você. Amém?
Então Ele nos chama, Ele nos guia, Ele nos salva. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Irmãos, no capítulo 10, versículo 14, fala assim, que somos conhecidos dEle. 10, 14 diz assim, ó: eu sou o bom pastor, conheço, aleluia. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Amado irmão, eu sempre digo algo na igreja, sempre, as intenções do nosso coração diante de Deus. E eu digo sempre o seguinte: eu não tenho medo nenhum de que se o Senhor nesse momento abrisse a minha vida, abrisse o meu coração e mostrasse a todos vocês a real intenção que eu tenho dentro de mim com respeito à vida de vocês. Não tenho um pingo de medo, nada. Sabe por quê? Porque eu não engano a mim mesmo e não engano você também. Porque se eu não amar a mim mesmo, eu também não posso amar vocês. Se eu não desejar a minha salvação, também não vou desejar a salvação de vocês. Mas se eu amar a mim mesmo, eu vou te amar também. E se eu desejar a minha salvação, eu desejo a tua salvação também. Sabe por quê? Porque o Senhor nos conhece. Aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. Quando as ovelhas entram num aprisco, não tem como enganar o Senhor. Não tem como enganar o Senhor. De vez em quando eu faço um teste com um, eu faço um teste com outro. Porque, às vezes, amado irmão, às vezes a pessoa está tolhida, ou melhor, ela está coberta com um manto. E esse manto aparenta ser o manto de uma ovelha. Mas no fundo, aquela pessoa, ela traz uma rebelião, uma revolta no íntimo dele. E de vez em quando, assim, quando eu chamo alguém para trabalhar comigo, assim, uma coisa, eu vou testar essa pessoa primeiro. Eu vou tratar essa pessoa em algum momento da vida com rispidez, com dificuldade, para ver qual vai ser a reação dela para com a minha vida, para com a minha liderança. Um pastor, ele mostrou qual é o modo, o jeito, a maneira de se testar se a pessoa é uma ovelha ou não, ou é um bode disfarçado. Ele disse assim, que ele colocou as ovelhas para entrar no aprisco, ele ficou na porta, e elas tinham que passar pela da perna dele. E as ovelhas que passavam, ele dava um tapa. Ele dava um tapa. E as ovelhas saíam balilo. É isso, né? A voz da ovelha? Saíam berrando e pulando e iam embora. Mas quando tinha um bode disfarçado de ovelha, ele dava um tapa. Aquele bode já virava a cara e já olhava com um jeito, vontade de dar uma chifrada, vontade de derrubar. Às vezes, assim a gente faz o teste, às vezes, com as pessoas. A gente traz um tratamento mal sobre ela só para ver qual vai ser a reação dela. Às vezes o Senhor pega a gente para a orelha só para ver qual vai ser a nossa reação. Se nós vamos respeitá-lo como nosso pastor, como nosso Senhor, como nosso Deus, como aquilo que realmente Ele é, ou se nós vamos tratá-lo com indiferença e vamos dar chifrada nele.
Por quê? Porque Ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece, Ele sabe. Uma outra coisa, amado irmão, que o Senhor demonstra aqui nesse capítulo 10, é que as ovelhas são amadas por Ele. São amadas por Ele. Capítulo 10, versículo de número 15, fala assim na parte B do versículo: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? E dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluia. Então, as ovelhas do Senhor são amadas ardentemente por Ele, ao ponto dele dar a própria vida por elas, demonstrando esse grande amor. Amém? Glória a Deus. Vou estar encerrando aqui. Uma outra coisa, irmãos, que as ovelhas do Senhor, elas são protegidas pelo Senhor. Protegidas. No capítulo 10, versículo 28, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz aqui no capítulo 10, versículo de número 28, Ele fala dessa forma: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Glória a Deus. Então nós, como ovelhas, somos protegidos pelo Senhor. Ele guarda cada um de nós na mão dele, e ninguém tem força suficiente para arrancar as ovelhas das mãos do Senhor, porque tem a proteção dele. Por que que tem a proteção dele? Porque nosso Senhor, Ele mesmo declara que as ovelhas que estão nas mãos dele, essas ovelhas foram lhe dadas pelo Senhor Pai, pelo Senhor Deus nosso Pai. Jesus Cristo disse: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Querido irmão, eu sei que você passa muita provação na vida. Todos nós aqui passamos provações das mais diferentes áreas, Passamos provações no seio da nossa família, com nossos familiares. Passamos provações financeiras. Passamos provações, às vezes, meus amados, de desejar alguma coisa, de querer alguma coisa, e não haver condições imediatas de obter aquilo. Passamos assim muitas lutas na nossa mente, desejando, aspirando, querendo algo, e às vezes a gente olha assim e fala: mas eu não tenho capacidade de alcançar aquilo. Passamos às vezes luta com nossos vizinhos, passamos às vezes luta no nosso trabalho, às vezes perdemos emprego, passamos lutas. Às vezes somos acometidos por uma doença, ou alguém na nossa casa, na nossa família é acometido por uma doença. Mas, querido irmão, nada dessas coisas tem força suficiente para te arrebatar das mãos do Senhor. Você é protegido pelo Senhor, você é amparado pelo Senhor, você é guardado pelo Senhor, você é chamado pelo Senhor, você é guiado pelo Senhor, você está habitando no esconderijo do Altíssimo. E você está descansando à sombra do Senhor onipotente, mas ainda que venha um sol escaldante para te queimar, o Senhor te guardará, te protegerá, e aquilo que vier sobre você não vem com força suficiente, porque o Senhor não permitirá que tenha força suficiente para te arrancar das mãos dele. Ele te protegerá, Ele te guardará. Não tenha medo.
O Senhor te guardará com a vara, o Senhor te guardará com o cajado dele, o Senhor, Ele estará a te proteger. Diga para o teu irmão assim: você está na mão do Senhor, porque você pertence a Ele. Deus deu você para o Senhor Jesus. Porque Deus tem poder Deus tem autoridade, tem poder sobre a tua vida por direito de criação. Ele te criou. E em Cristo Jesus Cristo tem direito sobre a tua vida com poder de salvação, porque foi Ele que deu a vida dele por você e que te salvou. Você é do Senhor, você é do Pai, você é do Filho e você é do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Ainda que eu venha a andar, ainda que isso venha a acontecer, pode não acontecer, mas ainda que venha a andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. Sabe por quê? Porque Ele está comigo. Ele está com a minha família. Ele está no meu trabalho. Ele está na minha vida. Ele está conosco. Aleluia. 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 Deus é o bom pastor, Jesus Cristo é o bom Senhor, é o nosso bom pastor. Ele é o bem que nós possuímos, amado. Ele é a nossa garantia de vida eterna. Nada aqui nos é garantido, nada, porque nós estamos aqui na passagem, e tudo que é aqui é passagem, mas nós estamos garantidos em Cristo Jesus, para herdarmos a vida eterna, a salvação eterna. E louvado seja Deus, porque esta é a nossa herança, este é o nosso tesouro verdadeiro.